Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Operação da Polícia Federal prende ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murá. A audiência vai ouvir ex-superintendente de investigações criminais do Estado, delegado Tiago Bardal, por suspeita de envolvimento em crime de contrabando. Acidente provoca a morte de ciclista na BR-135 em São Luís. Veja também, ministro do Tribunal Superior do Trabalho discute em São Luís as novas relações trabalhistas. E como a ciência e a tecnologia podem auxiliar no combate às desigualdades. É agora, no Jornal da Guará. A Polícia Federal deflagrou de forma simultânea 2 fases da Operação Sermão aos Peixes. Nessas operações, cumpriu o mandado de prisão expedido pela Justiça Federal contra o ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murá. As investigações são justamente por desvios de recursos da Secretaria de Saúde, na época em que ele foi secretário durante a gestão da ex-governadora Rosiana Sarney. Nós vamos com a repórter Mariana Dias, que tem outras informações para a gente deste assunto. Mariana, muito boa noite para você. A sina do secretário nesse inferno astral, pelo visto, segue, né? Boa noite, Pascoal, a você e a todos. Então, não está fácil para a família Murá. Depois da derrota nas eleições com a filha Andréia não se reelegendo à Assembleia Legislativa e com a votação pouco expressiva para a Câmara Federal de Ricardo Murá, já que foram 23 mil votos que, aliás, não seriam suficientes para elegê-lo, Murá agora teve mais contratempos. Nesta quinta-feira, houve a decretação de sua prisão. Havia uma expectativa para sua transferência para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas mais cedo, mas isso não aconteceu porque a Polícia Federal achou melhor, antes de fazer isso, trazer de Goiânia para cá um dos administradores da Bom Viver, Emílio Borges Rezende. Só depois das oitivas de todos é que será definido o destino de Ricardo Murá. Pascoal. Obrigado, Mariana. Boa noite. O repórter João Carvalho Júnior acompanhou a operação da Polícia Federal durante toda a manhã de hoje. Foram 2 operações realizadas pela Polícia Federal. A primeira, denominada Abiscondito 2, apura o vazamento da primeira fase da Operação Sermão aos Peixes, que investiga desvios de verbas na saúde pública do Maranhão. Para a polícia, uma organização criminosa conseguia informações privilegiadas sobre a investigação através de servidores públicos. Nesta operação, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em São Luís, Imperatriz, Distrito Federal e Goiânia, além de 2 mandados de prisão temporária em Imperatriz e Goiânia. A segunda operação foi denominada Peixe de Tobias. Nesta, as investigações apontaram para um desvio de R$2 milhões do Sistema de Saúde Estadual para uma empresa sediada em Imperatriz que fazia pagamento de valores mensais a blogueiros. Dentro desta operação, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, 6 só em Imperatriz, e 9 mandados de prisão temporária, um deles contra Ricardo Murá, ex-secretário de Saúde do Maranhão no governo Rosiana Sarney. A Polícia Federal foi até a casa de Ricardo, que não estava lá, mas se apresentou espontaneamente ainda no início da manhã. A produção da TV Guará tentou falar com um dos advogados de Murá, mas ele não quis tratar o assunto. Eu não trato de processo em público. A Operação Sermão aos Peixes é uma ação conjunta da Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, com o objetivo de reprimir o desvio de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Saúde, destinados ao Sistema de Saúde do Estado. Toda a ação é consequência de investigações iniciadas em 2010, quando o então secretário de Saúde do Estado terceirizou a rede de saúde pública para organizações privadas. Segundo a polícia, o Ministério da Saúde teria enviado cerca de R$2 bilhões ao Maranhão durante o período da investigação. À época, a PF revelou que Ricardo infringiu a lei de licitação e facilitou o desvio de verba pública federal, além de contratar pessoas sem concurso público e empresas sem licitação. A finalidade disso tudo foi o enriquecimento ilícito dos envolvidos no caso. Nestas 2 últimas fases, a Justiça Federal determinou o bloqueio judicial e sequestro de bens no valor que supera a cifra de R$15 milhões. Ainda nessa edição, nós voltaremos a falar sobre este assunto.
Bom, outro tema que promete repercutir bastante, mas amanhã, é a audiência de instrução processual com o ex-superintendente de investigação criminal, o delegado Thiago Bardal. O repórter Hugo Reis é quem vai trazer as informações deste assunto para a gente. Hugo, boa noite. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. A audiência vai acontecer ali no Fórum Desembargador Sarney Costa amanhã e a imprensa não terá acesso. Deve ser a primeira audiência da manhã e vai ter a parte da participação do ex-superintendente de investigação criminal no esquema de contrabando de carga de cigarros e mercadorias em um esquema desbaratado no mês de fevereiro. Thiago Bardal ficou preso até o mês de agosto, depois foi solto por decisão judicial. Ficou usando tornozeleira eletrônica, mas em setembro deste ano, a terceira vara criminal de São Luís determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do delegado Bardal. Bom, ele responde ao processo em liberdade. Daqui a uma semana, uma outra audiência deve chamar a atenção e também vai ser realizada aqui no Fórum. Lucas Porto, assassino confesso da publicitária Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto, sobrinha neta do ex-presidente da República, José Sarney, deve ser ouvido aqui novamente. A novidade desse caso é que uma testemunha de defesa deve participar desta audiência. Não custa lembrar que, em maio, foi divulgado um laudo pericial que atestou que o acusado é responsável pelo crime que cometeu. Mariana Costa foi encontrada desacordada no apartamento dela em novembro de 2016. Desde então, Lucas Porto está preso. É isso, Pascoal. Eu volto com você. Muito obrigado, Hugo. Boa noite para você. Até amanhã. O Tribunal de Contas da União, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, está realizando uma fiscalização sobre a correta aplicação dos recursos oriundos de precatórios do Fundef. Municípios estão sendo convocados para prestar esclarecimentos. Entre os municípios fiscalizados estão Anapurus, Apicum-Açu, Bacabal, Belágua, Codó, Guimarães, Mirinzal, Nina Rodrigues, Penalva, Pinheiro, Presidente Juscelino, Primeira Cruz, Santa Luzia, São Francisco do Maranhão, Serrano do Maranhão, Tufilândia e Tutóia. Veja agora outras notícias do dia. Um ciclista identificado como Antônio Hernande Rodrigo Soares, de 42 anos, morreu vítima de um atropelamento na BR-135. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da Scania, para evitar uma colisão traseira, desviou o veículo de carga para o acostamento e atropelou o ciclista. O motorista fugiu do local, mas acabou sendo preso. O estado do Maranhão tem 2 anos para concluir a reforma e adaptação da maternidade Marli Sarney em São Luís, mas deve bem antes disso apresentar um cronograma dessas ações na unidade de saúde. A sentença é da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. A Secretaria de Saúde do Estado informou que desde 2015 o governo tem executado obras de reforma, manutenção e adequação na maternidade de alta complexidade do Maranhão. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Aloysio Correia da Veiga, participou em São Luís do debate sobre a modernização das leis trabalhistas. O evento foi organizado pela Federação do Comércio do Maranhão. Os especialistas discutiram os avanços da nova lei e a flexibilização das regras de trabalho como forma de gerar mais empregos. O bloco dos pró-candidatura de Otelino Neto na Assembleia Legislativa só cresce. O partido dele, o PCdoB, ganhou a adesão do PDT, que a partir do ano que vem terá a maior bancada eleita da casa. Na sessão de hoje aconteceram apenas os debates do pequeno expediente, tempo dos blocos e dos partidos. Na tribuna, os assuntos ainda estavam relacionados ao primeiro turno das eleições do último dia 7 de outubro. A ordem do dia não entrou em discussão pela ausência de 5 deputados. E a sessão acabou sendo encerrada. Nos bastidores, o assunto era a reeleição do deputado Otelino Neto do PCdoB para a presidência da Assembleia Legislativa no ano que vem. Essa eleição vai contar com o apoio do PDT. O parlamentar recebeu a confirmação da adesão do bloco da nova bancada do PDT na casa. Mais de 30 deputados já confirmaram apoio à reeleição de Otelino Neto.
É hora de nossa análise política, tem muito assunto para falar. Quem já está aqui é Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite você de casa. Eu sei que a gente tem dois assuntos bombando nesta quinta-feira, vamos dizer assim. Eu queria só chamar a atenção para o que a gente acabou de exibir, mas que nós já falamos aqui no Jornal da Guará sobre essa questão da dimensão do Otelino Neto na Assembleia Legislativa. Ele conseguiu formar um arco muito positivo, o PDT declarou seu apoio, como já estava previsto, imaginava-se que de repente pudesse sair com outros homens, como Cleide Coutinho ou como Glaubert Coutrinho. Glaubert Coutrinho acabou entrando aí na vice-presidência, nessa chapa única que deve ser montada. Situação que nós já havíamos apontado, sinalizado aqui no JG, né? É isso mesmo, o Otelino Neto ele já se consolidou desde quando ele foi indicado a primeira vice-presidência, né? Humberto Coutinho já com a saúde fragilizada, ou seja, a escolha dele já era esse caminho de alguém que pudesse assumir e que fosse de confiança do governo e do próprio, na época, presidente. Então agora é muito justo, a chapa é praticamente uma aclamação, né? Deve ser isso que vai acontecer na Assembleia, né? Então isso cria um clima de tranquilidade muito bom para o governo, que não vai ter desculpa, né, para não aprovar projetos que sejam no interesse da população. Bom, só lembrei agora que aí é provável também que caiba ao PDT a liderança do governo. Certo. Tem um ditado popular que diz que assim, é bem curtinho, rei morto, rei posto. Esse ditado se aplicaria à situação hoje do ex-secretário de Saúde, Ricardo Murá? Nós imaginaríamos alguns anos atrás essa situação acontecer? Pois é, você imagina, né, que se ainda estivéssemos numa eleição, isso talvez tivesse um peso diferente. Pós-eleição, praticamente passou batida até por conta da pauta nacional, né? Pouco se falou. Mas o fato é que é uma prisão, né? E aí, Agora, o interessante é assim, esse caso agora, fora da questão eleitoral, fora das lentes eleitorais, eu até diria que foi pertinente deixar para o momento seguinte, agora muita coisa vai aparecer aí, viu? Muita coisa da saúde, daquela época, daquela gestão, eu espero que muita coisa de fato seja levantada aí, porque agora a justiça ela fica muito mais livre, sem politização, para poder levar adiante a investigação. O Ricardo Murá não conseguiu o mandato, de repente se ele tivesse conseguido o mandato, poderia de repente escapar do julgamento mesmo da investigação. Ele conseguiu pouco mais de 23 mil votos nessas eleições, não conseguiu eleger a filha. O genro teve que abrir mão para ver se eles conseguiriam arrecadar mais votos e levar pelo menos um deles para a Assembleia Legislativa. Nada disso aconteceu, ou seja, como a Mariana trouxe a informação na abertura do Jornal da Guará, parece que o pessoal está realmente no inferno astral, a família Murá, que não tem jeito, né? Exatamente. Sem a imunidade, ele vira mais um. E sem poder político de barganha, nem municipal, nem estadual e, olha, nem federal. Então, a situação dele agora é a de prestar contas. Uma hora isso acontece. Chegou a vez dele, é o que todo mundo espera, né? Que a justiça seja feita sem revanche, sem ódio, mas, como o próprio nome fala, que seja justa, de fato, que levante todos os casos e coloque mesmo em evidência. Você falou aí sem a questão federal. Essa situação federal, será que não pode mudar? Eu pergunto isso pelo seguinte, vamos entrar aqui, vamos fazer essa passagem aí da situação estadual federal. Hoje, quem lidera as pesquisas de intenção de voto com uma larga vantagem, uma larga margem, é o candidato Jair Bolsonaro do PSL, que já recebeu declaradamente o apoio da família Sarney em declarações. O Adriano Sarney disse, inclusive, que vem aí, que essa onda de nova política espera-se chegar ao Maranhão. Adriano Sarney, a família Murá, todos sabem que estão indiscutivelmente interligadas. E muita gente acredita que, de repente, eles estando aí uma possível eleição do Jair Bolsonaro, como se desenha, isso de repente pode ser uma tábua de salvação, inclusive para a questão dos cargos federais, que também já mencionamos aqui no Jornal da Guará. Pode ser um caminho. Por outro lado, tem muita gente aí trabalhando para que isso não aconteça e com fatos novos esse processo eleitoral, não? Pois é, a eleição está pegando fogo. Em relação ao Murá, eu acho pouco provável, porque ainda que ele consiga um cargo federal, ou que alguém do cargo federal meio que apadrinhe ele, ainda assim ele não terá imunidade. E ainda que não permaneça preso, politicamente acho muito difícil a sobrevivência.
Quer dizer, uma coisa é ele ser posto em liberdade, responder processo e tudo. Isso é uma coisa possível de acontecer. Outra coisa é ele ainda ter capital político para ter influência sequer no município de Coroatá, onde ele tinha muito poder. Talvez a pior derrota dele seja exatamente nesse campo. Então, essa prisão custa muito caro. É verdade que o Zé Reinaldo, por exemplo, chegou a ser preso e conseguiu disputar eleições e tudo. Mas isso, a marca de uma prisão, ela pesa muito, né? Então, é pouco provável que ele ainda tenha uma sobrevida. Agora, o cenário nacional está pegando fogo, né? Já era de se esperar as reviravoltas e os chamados fatos novos, né? À medida que o Haddad começava a tentar tirar a diferença, explodiu hoje, né, a bomba que conta, né, que fala o seguinte: a gente sabe que o financiamento de campanha pela lei nessas eleições, a gente falou também muito disso, ele tem que ser público. Exatamente. Não pode ter um financiamento privado, ou seja, empresários ou empresas não podem financiar ilegalmente a campanha. Ou seja, toda doação ela tem que ser oficial. E aí foi descoberto aí um esquema em que a campanha do Bolsonaro teria financiamento na internet, nas redes sociais, na construção de fake news via WhatsApp. Então, nesse momento, as famosas fake news, que o TSE já dizia que seria o problema dessas eleições, eles já estariam... Estão sendo, né? E, de fato, se consolidou isso. O problema é que agora a gente está na seguinte situação, né? Duas representações, uma do PDT e outra do PSOL, Jean Willis, foi lá para o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral vai investigar. Isso deve ter um curso de investigação, é um problema para o Bolsonaro, que diz que não pode impedir as pessoas de fazer doações. Espera lá, pode sim, porque não pode ter financiamento privado. A lei é clara disso. Então, ele sabe como controlar isso, ele precisa controlar isso. A outra coisa é que o PDT agora já fala, diante disso, em anular as eleições. Esse é um fato novo e inesperado. Se vai conseguir ou não, mas isso agora passa a fazer parte do jogo. Ou seja, a partir de agora, a gente começa a caminhar na eleição com essa possibilidade. E aí o PDT, que já pensava nas eleições, a próxima daqui a 4 anos, pode ainda estar viva nessas eleições. Então, esse cenário todo vai se desenhando. O que acontece de agora em diante? Isso terá um desgaste real em relação ao Bolsonaro ou não? Ele vai voltar a crescer novamente, já que ele teve realmente uma queda pequena, mas teve nesses dias, né? É normal até do cenário do jogo todo, né? Bom, e se de fato nós teremos aí um processo que vai pedir. Nesse momento não é o caso de se anular em absoluto, mas acontece que o eleitor e as urnas, pensando que as eleições podem ser anuladas, pode reforçar muito a questão das abstenções, dos votos nulos, dos votos em branco, criar um descrédito, e é preciso ver quem perde com isso. Quem vai conseguir garantir militância e eleitor indo às urnas. Então, essa guerra toda pode gerar um novo perfil nas eleições. Ainda que o resultado de justiça eleitoral não se dê, ainda assim pode influenciar no curso das eleições. Vamos esperar então os próximos capítulos disso. Marcos, pois é, porque a cada momento o jogo muda completamente, né? Obrigado, Marcos, boa noite. Ok, obrigado, boa noite. Você também, você de casa também. Nós voltamos a seguir no Jornal do Guará. Em destaque, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está trabalhando o tema desigualdade social. O que pode ser feito para reverter esse quadro? Logo após o intervalo.